Já não é de hoje que vários teóricos e pensadores têm refletido sobre o excesso de informações da nossa contemporaneidade, né? A gente vê que isso é um efeito de âmbito global e a questão é que a noção de tempo ela se amplia na medida em que você tem um input excedente de informações. Se por um lado, do ponto de vista mais positivo, isso faz com que as pessoas tenham um modo até de aprendizagem, por exemplo, muito maior e incrementado pela acessibilidade que a maior parte da população tem com relação a esse excesso de informações, de outro, o que as pessoas se indagam é se necessariamente esse excesso garantiria que as pessoas pudessem aproveitar, reter e elaborar esse número incomensurável de informações. Nós temos gerações cada vez mais velozes de processadores, máquinas, né, computadores cada vez mais potentes, capacidade de armazenamento que cresce exponencialmente. Isso faz com que a informação digital exploda. Existe muito mais informação circulando no mundo do que a capacidade de qualquer ser humano ou de qualquer comunidade absorver, processar e usar essa informação. Então, o grande desafio agora é quais são os filtros que a gente vai desenvolver para que a informação necessária, a informação que faz diferença na nossa vida, ela chegue até nós. Então, nós temos, na verdade, a gente fala de uma sociedade da informação, mas a verdade é que a gente vive numa sociedade do ruído, né? A gente tem muito ruído e a gente tem que separar desse ruído imenso que chega a todo momento as informações que são pertinentes à nossa vida. A notícia falsa, ela tenta parecer real. Ela se cerca de todos os elementos de uma notícia real, ela tenta ter coerência e ela se aproveita de algumas coisas de verdade para inventar outras. E a notícia falsa, ela tem algumas características. Por exemplo, ela não é datada geralmente. Então, o fato aconteceu na semana passada, mas daqui a um ano volta a circular de novo e as pessoas veem aquilo, aconteceu na semana passada e acham que é uma história recente. As chances de ser repassada aumentam, né? E geralmente possui um tom alarmista e pede para ser repassado para um maior número de pessoas. Notícia falsa sempre existiu. Aliás, a quantidade de notícias falsas que a gente publica baseadas em informações dadas por autoridades é gigantesca. Se você fizer um retrospecto dos discursos de campanha, por exemplo, você talvez encontre o maior manancial de notícias falsas de todos os tempos. Então, a rigor, a imprensa sempre teve um cuidado formal no sentido de certificar-se da procedência, da veracidade, da verossimilhança, pelo menos, daquilo que pretende divulgar. Existe, por parte de quem hoje domina e controla as redes sociais, né, a responsabilidade de criar algoritmos em que esses mecanismos de filtro das fake news acontecem. Agora, o mecanismo fundamental é o da experiência das pessoas. Quer dizer, você não deve necessariamente se fiar no Facebook ou no Google. Você deve se fiar na experiência. O mundo real é que deve ser o critério último de validação de uma verdade. Então, nós precisamos ter, né, ou renovar os nossos mecanismos de representação no mundo real. Mas essa notícia falsa, que ela quer só atrair clique ou que ela quer espalhar algum boato, tem uma série de veículos já muito conhecidos que fazem isso com frequência. Eu não entendo como isso prospera, porque para que eles só existem porque rendem algum tipo de proveito para o dono. Os donos são identificados. Então talvez fosse o caso de ter uma ação mais enérgica, né, sobre isso.
elas se espalham principalmente por redes sociais. É muito mais fácil hoje você conseguir juntar mais gente para espalhar essas histórias. A maioria das pessoas aí tem 1.000, 2.000 amigos, só a pessoa clicar ali, pronto, já espalhou ali para 2.000, exponencialmente vai aumentando, aumentando. O que há com os nossos tempos de hoje é que esse fenômeno, em função da proliferação das mídias individuais e tudo mais, né? 7 bilhões de pessoas hoje estão conectadas e com condições de difundir conteúdos, a escala desse trânsito de notícias verdadeiras e falsas aumentou de forma exponencial. Mas também os mecanismos de filtragem, os sensores meio que automáticos e tal, um pouco também baseado na intuição, um pouco na experiência, no faro, também se multiplicaram. Tem uma máxima que diz que as pessoas compartilham aquilo com o qual eles se identificam. Então, assim, quando você diz algo que o outro gostaria de ter dito, esse outro vai usar a sua voz como se fosse dele. O sensacionalista, ele tem muito compartilhamento assim. No momento em que a gente consegue captar um sentimento coletivo, opa, era isso que eu queria dizer, aí eu compartilho. Os haters, né, que são aqueles que gastam o seu tempo, a sua atividade mental cognitiva, né, xingando, desprezando, atacando pessoas online, né? Esse é um fenômeno novo que a gente ainda não entendeu completamente, mas é um fenômeno do ser humano. A gente sempre exerceu a nossa violência sádica. Então você atrás do seu computador, atrás da tela, você pode emitir opiniões de ódio ou de uma forma anônima, ou mesmo que você faça declarando-se, aquele seu preconceito, aquele seu xingamento, aquela calúnia, aquela difamação, aquele ódio declarado, ele praticamente fica impune, porque é impossível que a gente tenha mecanismos no mundo real para lidar e, portanto, coibir e punir um a um cada indivíduo ou cada uma das falas que cada indivíduo faz em que o discurso do ódio está presente. E junto disso também vem a nossa necessidade de julgamento que as redes sociais exacerbam, né? O tribunal do Facebook, né? Você fala uma coisa agora e já rapidamente todo mundo começa a considerar que você é culpado, ou que você não devia ter feito essa foto, ou que você não devia ter postado aquilo. Vira um grande debate, todo dia tem um fla-flu diferente, né? Quem é a Joana d'Arc do dia, quem a gente vai incendiar, né? Tem essa necessidade também, porque poxa, se o outro é pior, isso me coloca na categoria do melhor, né? Então eu preciso achar todo dia alguém que seja pior que eu para eu viver melhor. Eu acho que essa tal pós-verdade vai ter sobrevida menor do que a mini-saia. A pílula anticoncepcional foi outra, o telefone foi outro, a televisão foi outra. Hoje a palavra da moda, o evento, o fato da moda, e eu digo da moda mesmo de forma pejorativa, pelo seu caráter efêmero, né, pela falsa profundidade da discussão, é a pós-verdade. O que é a pós-verdade? É a transformação de versões ou de deformações de fatos em fatos. Isso é impossível, fisicamente impossível. Elas continuarão sendo não informações e não fatos. Mais pessoas estão vulneráveis a isso. Mentira, menos pessoas estão. As pessoas estão com muita pressa, porque elas recebem tanta informação na cara. Quando você abre, por exemplo, um portal de notícias, você tem tantas notícias ali em cima. No Facebook, por exemplo, as notícias estão sendo jogadas, as postagens estão sendo jogadas na sua cara ali. Então você não tem tempo de ficar avaliando uma por uma e abrir uma janelinha e pesquisar e tal. O que você faz? Você clica em cima ali, dá uma olhadinha na manchete e já sai repassando. É claro que na medida em que você tem uma dificuldade histórica
da nossa sociedade, de formação educacional, né, que as pessoas não sabem ler, não sabem interpretar. Ler no sentido mais amplo, não juntar palavras, né? Isso faz com que o seu senso crítico, evidentemente, seja menor, né? Tem uma postagem do Cardoso, do site Contraditório, ele fez alguns anos atrás, mostrando que o usuário médio consegue apenas se interessar pela manchete e pelas fotos que tem no meio do texto. Como é que ele fez para provar isso? Ele, quando caiu o avião da TAM aqui no Brasil, ele pegou umas fotos da abertura do seriado Lost e colocou na postagem como se fosse fotos de dentro da cabine do avião no momento da queda. E aí essa história viralizou e muita gente começou a compartilhar como se fosse verdade. E no meio do texto ele estava explicando, isso aqui é apenas um teste, eu estou brincando com você, E as pessoas não se ligaram nisso. Antes, povos inteiros estavam vulneráveis à manipulação da informação por pequenos grupos de poder. Hitler é uma demonstração suprema da manipulação da informação para catequese, lavagem cerebral. Quantos outros regimes, quantas outras ditaduras, quantos outros governos democráticos fizeram barbaridades, perpetraram barbaridades, difundindo suas versões, suas visões, seus fatos, né? E as pessoas não tinham os recursos que têm hoje, quer para reagir a eles, quer para filtrá-los, ou quer para criar seus próprios fatos. Esta massificação, esta portabilidade em escala bilionária na população global de recursos de acesso à pesquisa, à difusão, redes sociais e tudo mais, aumentou a capacidade das pessoas de se prevenirem em relação a isso. Claro que também aumentou o trânsito disso e o número de pessoas vulneráveis a isso. A verdade é uma construção da opinião. Então, aquilo que a gente chama de verdade nada mais é do que o entrelaçamento de um conjunto de opiniões em que as pessoas vão construindo, vão arquitetando, a partir da sua relação com a realidade, uma opinião final, que é o que a gente chama de consenso. O problema é que, mais uma vez, hoje as pessoas estão atrás dos dispositivos, as pessoas estão atrás dos computadores e não testam suas opiniões com a realidade. Existe uma circulação de opinião em que não há o choque com o real. E sem que haja o choque do real, qualquer opinião, ela floresce e entra nesse entrelaçamento do consenso e o resultado é essa tal de pós-verdade. Antes, ou até este advento da internet, quem conseguia contar a verdade que lhe convinha era quem tinha poder para ser ouvido, para fazer-se ouvir, ou poder para difundir aquilo que entendia que devia difundir. Hoje o cara da esquina tem esse poder e difunde lá o que ele acha que tem que difundir. Ele é uma ameaça maior ou menor do que a que nós enfrentávamos antes? Qual é a possibilidade no exercício na exploração desta fragilidade de você construir um novo Hitler? Entendeu? Me parece um pouco mais difícil, hoje é muito mais difícil, que você consagre com a mentira grandes projetos de poder ou que lhes dê sobrevida, lhes dê perenidade. Ao contrário, eu acho essa discussão sobre a pós-verdade um saco. E a internet ela trouxe um componente novo que é uma certa imortalidade das notícias. Outro dia a Marta estava falando que ela fez uma entrevista com um diretor de filmes pornô. Esse cara ele inventou a ideia de Alexandre Frota, Rita Cadillac, essas celebridades que tiveram seu momento, mas estavam por baixo e foram por baixo e por cima em filmes pornôs. Esse cara inventou esse nicho de mercado e fez alguns filmes assim para brasileirinho. Mas ele era um físico, tinha formação acadêmica, econômica, e ele estava diretor pornô, ele não era diretor pornô. A vida passou e ele acabou indo trabalhar num banco de investimento. Só que agora, quando você busca o nome dele, aquela matéria pornô aparece.
E vai aparecer a vida inteira. Então a notícia falsa combinada com o Google pode ser uma coisa que vai te perseguir a vida inteira. Tanto você bate que isso aconteceu, que chega uma hora que ninguém mais duvida que isso tenha acontecido. A gente viu aquela história do Guarujá, né, da moça que foi linchada lá porque foi confundida com uma feiticeira. Olha só, que século que a gente está agora? 21, né? Então, as pessoas confundiram ela com uma feiticeira, com uma bruxa e lincharam a moça até morrer. Nos Estados Unidos, as notícias falsas decidiram a eleição lá, né? O Trump conseguiu ganhar graças a isso, talvez, né, em partes, né? Mas enfim, ajudou a definir a eleição. Então, pode ser uma coisa simples, mas na verdade pode tomar rumos e efeitos catastróficos, né? A notícia falsa, ela tem um poder de destruir a vida de alguém, né? Você tem o caso da escola base, que é de um período pré-internet. E eu gosto de citar porque, de repente, a internet vira culpada, né? Isso é por causa da internet, que se não fosse rede social, enfim. E a escola base, ela mostra como se produz um linchamento moral. Um começa a dizer, o outro repete, o outro fala e tal, e em determinado momento descobre-se que nada daquilo aconteceu, e que não havia abuso contra aquelas crianças, mas o estrago já estava feito, a vida dessas pessoas mudou para sempre. Olha, teve uma vez que por WhatsApp chegou a notícia que São Paulo voltaria a ter uma onda de violência há uns 2 anos mais ou menos. Eu não sei se era iminência de eleição, acho que sim. Ia ter uma eleição e começaram a divulgar que o pessoal do PCC ia sair na rua. E aí e eu mesma me vi divulgando isso, até que uma amiga minha falou: Paty, não é verdade, isso é uma falácia. E eu trabalho com os meus alunos, que eu também dou uma aula de pensamento crítico e argumentação, que é exatamente esse cuidado, a gente verificar que fonte é essa, que tipo de informação está sendo propalada, quem é interessado, por que a pessoa estaria voltada para divulgar esse tipo de informação. Logo na época que estava agora tendo os jogos da seleção brasileira aí pelas eliminatórias, tava o boato, né, que o Tite não teria convocado o Lucas, que o Lucas era bom e tava fazendo falta na seleção, beleza. Aí surgiu no Facebook, eu estava passando no Facebook, aí eu vi lá, após Lucas ser esquecido por Tite, se naturaliza francês. Eu pensei 2 vezes, em vez de abrir o campo da mensagem, ler o corpo da mensagem, não, eu já compartilhei, entendeu? Em poucos minutos, vários amigos já veio comentando, curtiram, e ninguém se atentou ao fato de que a notícia era uma notícia falsa. Aí um outro amigo meu viu, no comentário ele colocou assim: não, mas o Gerard Depardieu é ator de filme, ele não é nem agente de futebol, nem treinador. Aí peraí. Aí eu fui lá, voltei e vi que da notícia inteira quase era uma notícia falsa, entendeu? E tem muitas coisas também, né? Pouco tempo agora foi o frango lá com um negócio dentro lá, naquilo lá eu passei para todo mundo. Eu vi, eles foi cortando, a gente vê que é verdade mesmo, porque cortou ali, a gente tá vendo que nunca parava de sair aquela etiqueta de dentro, etiqueta. E eu passei para tudo minhas amigas aquilo ali, passei por Facebook, passei para tudo. Há algumas semanas agora a gente chegou uma notícia que foi publicada, eu não sei como é que os caras fizeram, cara, mas eles conseguiram fazer parecer que estava no site do JB. E a história era que, assim, teve um episódio há algum tempo que o ex-governador Sérgio Cabral, perdão da má palavra, brigou com um menino, humilhou um menino num ato. Circulou a notícia que esse menino tinha crescido e agora ele era carcereiro e que estava cuidando do Sérgio Cabral na prisão. Essa história é fantástica, né? Mas é realmente fantástica, ela não aconteceu. Igual o negócio do golfinho, que todo mundo disse que pegaram o golfinho, que os caras, agora você vê que absurdo, que os caras, que alguém mergulhou lá na água, pegou o golfinho, botou embaixo do braço como se fosse uma baguete, saiu, tirou foto e o bicho morreu. Você tem noção do peso de um golfinho? Eu já estive na água com um golfinho,
ele te dá uma caudada, cara. Você não... Sabe? Imagina você vai tirar o golfinho da água. Nem o Aquaman faria isso, cara. Entendeu? Aí, porra, virou aquela história de que mataram o golfinho para tirar selfie. Pô, tudo bem, o golfinho estava morto, foram tirar selfie. Isso é escroto? É. Já é meio mórbido. Mas aí é que tá, né? O pulo do gato da notícia falsa, né? Eu prefiro ver notícias nas redes sociais porque eu não gosto de ver jornal em si em TV, eu não entendo. Eu prefiro uma coisa mais resumida, que eu acho que é exatamente isso que as redes sociais faz. Eu já acordo assim, 6 horas da manhã, já pego lá, toco o despertador, já começo a entrar em Facebook, Instagram. Eu não uso quase o computador, eu uso mais o celular, que eu acho mais prático, né? E eu vivo no WhatsApp. Porque minhas amigas todo mandam tudo pelo WhatsApp, então ficou mais prático pra gente, né? Do que telefone mesmo, né? Eu uso, adoro, todo dia, internet, redes sociais, YouTube, WhatsApp, falar com todo mundo, todo dia minhas amigas, a gente tem os grupos, né? Vai falando fala com um, fala com outro, bom dia, boa tarde, o dia inteiro falando. Que hoje o celular é bom, ou a internet é bom, só que você não tem a amizade que você tinha antigamente. Amizade era peito a peito, conversa a conversa. Hoje você tem uma amizade mais superficial, você passa na rua, você não cumprimenta um colega, porque você está grudado em um celular. Isso é ridículo, sabe? Acho que, mas é a modernidade. Quem sou eu para criticar isso? A maioria das vezes, quando eu vou precisar do celular, tá sem bateria. Então acaba dando uma angústia que você fala, meu Deus, eu uso muito GPS, eu preciso ir para um lugar e acaba a bateria, ou mandar uma mensagem para alguém que eu esqueci alguma coisa, então fica bem difícil. E eu acho que um negócio muito negativo das redes sociais, pelo menos na minha vida, é que muitas vezes eu tô dirigindo e, assim, me mandam mensagem, eu preciso digitar e eu dirigindo. Então eu acho que isso é muito perigoso. O uso do celular ele trouxe muito benefício, ajudou demais no dia a dia. Mas tem os seus poréns, né? Uso indevido, esquecer um pouco, né? Do que eu estar em contato com o outro. A gente tá um pouco rude, tá muito rabugento, tá tudo acirrado porque agora todo mundo tem opinião agora, né? Consegue expressar isso, que antigamente o jornalista fazia isso. Hoje todo mundo é, né, um comunicador. Compartilho, vou lá, vejo política também, que eu gosto. Política tem aqueles que são sincerinhos, que a gente acha que é, será que não é? Né? Eu tenho os meus, eu não vou falar que eu tenho um monte lá que eu gosto, eu tenho um monte que eu detesto. Aqueles que eu detesto, às vezes eu vou lá e falo um monte de besteira. Xingo mesmo, não tô nem aí. A internet veio para melhorar, então nós se atualizamos muito com a internet, né? Mas eu acho que tudo tem que ter limite. E os jovens de agora, eu acho que eles estão se desvencilhando das famílias. Eles não têm mais diálogo, eles não convivem mais. E eu acho que isso vai fazer falta para o futuro, né? É quase como se eu morasse, vamos dizer assim, na internet, porque de manhã eu acordo, eu tenho que começar alguns trabalhos, porque eu também tenho alguns trabalhos autônomos, então eu já tenho que acordar e entrar, e eu trabalho junto com rede social. E chegando em faculdade, acaba não evitando normalmente o celular e a rede social, seja por WhatsApp, acaba se distraindo no meio da aula, ou então vai olhar de novo o Facebook. E chegando em casa, mais uma vez, sempre a primeira ida sempre é ao computador, nunca é para você ir comer, ou então, sei lá, eu ir ao banheiro, sempre vou dar uma conferida antes de fazer alguma coisa. E no final de semana, então, nem se fala, quando não há alguma ocupação, geralmente é o computador o dia inteiro. Do momento que elas estão mergulhadas no mundo virtual, é óbvio que elas estão relacionando-se com outras pessoas do mundo todo, de outros países. Então tem essa questão da pretensa inserção social que elas vivem no mundo virtual. Porém, tem todas as questões da vida prática e do pouco tempo que elas dispõem para ter foco e concentração em seus trabalhos, em seus estudos, na sua vida inclusive amorosa. Só que a gente não pode reduzir e achar que é somente as redes sociais, e sim um quantum formado pelas redes e pela dificuldade de você lidar com as vicissitudes e as dificuldades da vida prática cotidiana mesmo. As nossas relações se tornaram
muito audiovisuais, então a gente tem um monte de aplicativos de relacionamento em que as pessoas fazem as suas opções, conversam e desenvolvem relacionamentos, às vezes durante muito tempo, sem exercitar o real, sem entrar no analógico. E isso estava criando uma distopia, uma dissonância, né? Então tem essas séries, aí, o Black Mirror, por exemplo, né, que explora essas dissonâncias entre o analógico e o digital e essas distopias que acontecem na medida em que a gente vai criando uma fratura entre aquilo que instintivamente a gente produz como relação afetiva e aquilo que é gerado de forma seca pela informação digital. Eu, por exemplo, não desconecto nunca. Eu até de noite o celular fica sem som, mas se eu acordar de madrugada eu já pego o celular para ver se tem alguma mensagem, alguma coisa, né? E agora as empresas também continuam te deixando conectado com elas. Você sai da empresa e tem o grupo da empresa no WhatsApp e você continua trabalhando, né, para a empresa. Essa parte é ruim, porque você não se desconecta nunca. E a parte boa é que você está sempre antenado, você está sabendo de tudo o que está acontecendo. Agora o problema é você conseguir filtrar, né? Tudo isso que está acontecendo e tentar distinguir o que te interessa e o que não te interessa. A gente perdeu muito a capacidade de concentração, porque você tem uma urgência que antes não tinha. Quando você para ler um livro, ou para jogar um videogame, para ver uma série, ou qualquer coisa que seja um pouco mais contemplativa, você está assim, tem algo acontecendo que eu não sei, né? A gente sai de casa, esquece a carteira, mas não esquece o celular, porque você não consegue. E agora sai do celular e já está no pulso. Eu estou falando aqui, está tremendo, tem gente mandando mensagem, gente produzindo coisas que eu queria saber. Do ponto de vista psicológico, inclusive cerebral, esse excesso de estímulos acarreta, num primeiro momento, numa estimulação enorme no que diz respeito aos fatores psicológicos dos sujeitos, né? Eles são estimulados a ponto de perderem o sono. A própria luz do celular, o excesso de informações faz com que eles ganhem até alguns tipos de recompensa que fazem com que eles passam a depender desse input causado pelos celulares, pelos notebooks e por toda a internet, tá? Então, de um ponto de vista mais geral, a impressão que eu tenho é que as pessoas estão sem tempo para refletirem e para elaborarem esse número enorme de informações. Eu imagino que com o passar do tempo vai começar a haver uma maturidade em relação ao uso dessas ferramentas, entendeu? O fetiche do iPhone, do celular, né, do tablet, isso vai se dissolver porque a internet ela vai se imiscuir com as coisas. Você vai ter uma internet no seu carro, internet na sua televisão, na sua janela e na sua torradeira. Então, nós vamos ter um outro tipo de experiência a partir desses círculos de informação, e aí eu acho que nesse momento a gente vai virar a página da situação atual que a gente vive, em que a gente está muito dependente cognitivamente de dispositivos, enquanto que o que interessa é o acesso à informação. O fenômeno da internet, que em síntese é o que está servindo de plataforma para toda essa reflexão e essa discussão, é a coisa mais sensacional que já aconteceu na humanidade. E eu lamento que isso tenha chegado a nós, me pegando com a idade que eu tenho. Eu queria ter a idade de vocês, eu queria ser um bebê, eu queria ver o que vai acontecer a partir desse fenômeno maravilhoso das pessoas conectadas. Olha que maravilha que é isso, para tudo que você possa imaginar, inclusive para os problemas. Eu gosto muito de brincar o seguinte, até um certo momento, a relação do homem com o alimento era manual, né? Era tátil. Ele metia a mão, dilacerava a comida, levava a boca com as próprias mãos. Num dado momento, alguém teve a ideia de inventar um troço com 3 pontas que ganhou o nome de garfo. Você faz ideia quanta gente furou o olho manipulando aquela merda no início? É mais ou menos a mesma coisa. É claro que nós vamos transformar
toda essa possibilidade, todo esse universo que está sendo descortinado ainda nos seus primórdios, ainda estamos engatinhando nesse barato. O convívio, de fato, com toda essa tecnologia, ele é muito recente, entendeu? Eu imagino que alguém deva ter querido discutir o pós-garfo naquela época. Como nós vamos ver com pós-garfo? Sei lá, porra, vai usando esse troço, que aos poucos você vai acertar a boca. Querer eliminar ou questionar o avanço que o garfo representou na rotina, né, no dia a dia da mesa, é mais ou menos o que agora está se fazendo com essa mistificação, sabe, dos problemas da comunicação moderna. Pô, parece até que nós saímos da caverna ontem. Pô, eu quero mais, quero mais, quero mais.